De uma forma geral, a contratação de RPA, ela é uma contratação em caráter excepcional. Existe algum período, por exemplo, vou fazer uma obra certa, por um prazo determinado, um quantitativo determinado de gente, valores, por um período de 15 dias, 30 dias, aí eu posso eventualmente fazer o pagamento chamado recibo de pagamento de autônomo, ficou apelidado aí de RPA. Agora, perante a administração, não. Então, de forma geral, falando aqui abstratamente, falando como professor, como morador de Bom Jesus, mais uma vez explico, não é o posicionamento da Procuradoria e não tenho autonomia para falar pela Prefeitura nem a Procuradoria. Estou falando como cidadão, como servidor, como empregado. Então, o Ministério Público do Trabalho fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, dentro de uma ação que já corre há desde 2006. Desde 2006 que esse processo vem andando de gestão em gestão, de 4 em 4 anos, e ele vem andando. Agora, recentemente, esse acordo foi mais apertado. Então, são duas coisas no acordo. Primeiro, teria que retornar à gestão anterior o quantitativo de contratados. Então, por exemplo, hoje em 2022, eu olho quantos RPAs existiam na gestão passada e eu tenho que trazer para esse quantitativo. Então, se eu tenho hoje 700 pessoas em RPA, ou 800, já tivemos até 900 pessoas em RPA, que é um contrato irregular, eu tenho que retornar esse quantitativo pelo menos até o limite que estava na gestão anterior, até janeiro de 2021, por exemplo, tem que retornar. Eu tenho que abaixar e depois ir substituindo pouco a pouco e retirando os RPA, alocando, recolocando os aprovados em concurso público. Então, em Campos do Goytacazes foi feito assim: a Prefeitura de Campos do Goytacazes e também a Câmara de Vereadores de Campos do Goytacazes. Lá foi feito um termo de conduta, inclusive foi fixado multas, sob pena de multas, se os gestores não cumprirem. Retirar os RPAs e colocar para dentro da máquina administrativa os concursados, através de concurso público, que é a regra. Aqui em Bom Jesus, me parece que esse processo, que é um processo público, eu vou colocar aqui em algum lugar o número do processo, tá? É uma ação civil pública, o nome já diz, né? É ação civil pública, em face de várias pessoas e em face também do município, quer dizer, contra o município e contra alguns prefeitos, alguns gestores. Então, neste processo, ele está suspenso, paralisado, aguardando o acordo, que é reduzir os RPA e também contratar uma empresa para fazer um levantamento na máquina, ou seja, ver quantas pessoas precisam em Bom Jesus do Itabapoana. Então é assim, uma empresa teria que ser contratada para fazer um levantamento do quantitativo de servidores da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana, para ver onde precisa, onde não precisa, onde estão trabalhando, quais são os serviços, as novas nomenclaturas, os novos concursos públicos. Então faria um levantamento para fazer um plano de lotação e necessidade. Teria que ter um quadro demonstrativo de cada servidor e de cada secretaria. Então é nessa fase que esta ação civil pública se encontra, aguardando que se levante esse quadro, né? Eu tenho a impressão que o Rogério, nosso sindicalista, nosso presidente do sindicato, através do Bruno, o Bruno e o Rogério, poderia ajudar a máquina a levantar isso, levantar quantos servidores precisam na prefeitura e apresentar para a prefeitura quais são a necessidade e aonde não tem necessidade, onde estão os RPAs e quais são os concursos e o que precisa. Só que a prefeitura está contratando, está licitando para contratar uma empresa para fazer isso. Então nós vamos pagar uma empresa para uma empresa fazer o levantamento da estrutura administrativa organizacional
da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Itabapoana. Feito esse levantamento, aí sim nós vamos ter um panorama, nós vamos ter uma real necessidade e um raio-x perfeito da Prefeitura. Se você perguntar, professor Ronan, quem vai levantar isso? Bom, isso pode ser feito através dos gestores, através dos secretários, pode ser feito através do sindicato, uma comissão tripartite com sindicato, Câmara de Vereadores e Prefeitura. Essa comissão tripartite faz o levantamento, entrega à Prefeitura, pronto, acabou o assunto. Encerra o processo e acaba a ação civil pública. Ou então, mudando de assunto, a Prefeitura não faz isso e ela contrata uma empresa, veja bem, contrata uma empresa, paga essa empresa para essa empresa licitada fazer este levantamento. Pois bem, a empresa que fez o concurso de Bom Jesus Itabapoana, IBAN, a empresa que fez o levantamento, que fez o concurso público de Bom Jesus, a IBAN não aceitou fazer esse levantamento de quadro, esse plano de carreira, esse plano de quadro. Ela não quis, ela disse, olha, eu não quero, arrume outra pessoa para fazer. Então, a Prefeitura até hoje não levantou qual é a real necessidade. Então, esse é o panorama de Bom Jesus hoje, né? Novembro de 2022. Esta é a realidade da nossa Prefeitura, novembro de 2022.